Vamos orar para a gente começar o estudo do livro Os Prazeres da Alma. Deus, Senhor nosso, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, em nome do Teu Filho, Jesus. E aqui buscamos as Tuas inspirações para que possamos refletir nos ensinos, nas reflexões, não só as que o nosso irmão Paulo Marcelo colocou anteriormente, e as que nós também faremos agora, que complementam-se, já que o tema de hoje é renovação, e o tema que o irmão Paulo Marcelo colocou foi transformação. Não por acaso, Senhor, os estudos se complementam. Que o Senhor abençoe a todos aqui presentes, encarnados, desencarnados, e também a todas as famílias aqui representadas. Que assim seja. Então, hoje nós vamos estudar a segunda parte do capítulo Renovação. O Hamed vai trazer aí outra abordagem, né? Renovação. O progresso chega à humanidade gradativamente, com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as crianças e as criaturas, como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espírito imortal. E aí ele vai comentando agora um pouco mais. O Dr. Carl Gustav Jung definiu sincronicidade como coincidência significativa de um estado psíquico com um ou vários fatos externos correspondentes. Ocorrência entre eventos psíquicos e físicos. São acontecimentos coincidentes no tempo e no espaço que, embora aparentemente inexplicáveis, estabelecem relações conexas do ponto de vista psicológico. A noção dada por Jung de sincronicidade pode ser, em parte, reconhecida como a dinâmica interligação entre a alma e o mundo material. A vida assemelha-se a um fluxo multidimensional pelo qual as criações e as criaturas estão passando no universo. Vivemos interagindo de forma invisível com muitas outras realidades ainda desconhecidas e ignoradas no mundo moderno. Determinados fenômenos sincronísticos escapam da observação do princípio de causalidade, ou seja, eles ainda não podem ser analisados e ponderados materialmente. A ciência atual ainda não chegou a entender como a lei de causa e efeito funciona em determinados eventos e circunstâncias transcendentais. Entretanto, fenômenos sincronísticos não podem ser considerados acasos. O acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Questão 8 de O Livro dos Espíritos. Podemos dizer de modo figurado que o acaso é o pseudônimo do Criador, quando não quer deixar transparecer a assinatura de sua obra. Encontros inesperados com pessoas que nos mostram casualmente caminhos que há anos procurávamos e não sabíamos onde e como encontrar, auxílios financeiros que apareceram no momento exato em que a tribulação mais se agravava, sugestões ou opiniões que recebemos em uma conversa aparentemente informal e que muito contribuíram para nosso autoconhecimento, livros que escolhemos de modo aleatório e que trouxeram significativo auxílio para a solução de problemas que estávamos atravessando. Deparamos subitamente com artigos, numa revista, cujo tema ainda há pouco comentávamos com um amigo ou familiar, e outros tantos exemplos. Essa suposta sucessão de acasos, vivida por inúmeras criaturas, revela a existência de leis espirituais desconhecidas que regem e guiam o progresso de todos os seres humanos. As inexplicáveis coincidências que acontecem em nossa vida geralmente colaboram para a nossa renovação espiritual ou crescimento interior,
Se utilizarmos uma visão superficial, essas causalidades se apresentarão como acontecimentos misteriosos e obscuros, mas se nos aprofundarmos, veremos que precisamos muito aprender sobre o poder onisciente de Deus em nós e que seus domínios ainda nos permanecem insondáveis. É bem interessante essa questão, comentando que a gente está na metade do capítulo. Eu lembro de um dos irmãos de minha mãe, que ele um dia teve esse auxílio financeiro no momento exato. De que forma? Ele sonhou com a minha avó, a mãe dele, e ela mostrava para ele, que ele sabia que mensalmente ele ia lá. Hoje ele vai não mensalmente, mas frequentemente vai no cemitério, na sepultura dela e tal. Sabe que ela não está ali, mas ele faz as orações, ele gosta de ir. E ele sonha com ela, ela mostra o número da sepultura a ele não tinha guardado na cabeça. Ele vai jogar no bicho, e joga, e dá exatamente o número, e ele consegue o valor. Quem fala, eu consegui o valor exato, eu estava desempregado na época, para eu pagar todas as minhas dívidas. Não sobrou R$1, mas eu paguei tudo. E ele falou, coincidentemente, por acaso, sonhei com sua avó e mostrou o número da sepultura dela. Pode ter sido minha avó que foi até ele? Pode ter sido o cérebro dele à noite funcionando, principalmente na linguagem psicanalítica, o inconsciente dele, trazendo aquela mensagem, aquele número. Olha, isso tem um significado, isso vai te ajudar. E ele com tanta preocupação, e aí aquilo vem à tona e eu vou jogar e dá. Pode ser também. São os auxílios nos momentos inesperados, aquilo começa a acontecer. É um amigo que a gente, às vezes, uma amiga, um irmão, uma irmã de grupo, que a gente encontra na rua em um momento que a gente está precisando. É um carro que dá defeito, de repente alguém aparece justamente conhecido nosso, que vai auxiliar naquele momento. Às vezes somos nós que aparecemos no momento da vida de alguém. Às vezes somos nós que vamos falar uma palavra para alguém, que vai nos despertar. Isso a gente precisa estar muito ligado, muito atento ao que a gente escuta, ao que a gente vê, as falas, para que a gente perceba o que será que isso está querendo me dizer, Por que tal pessoa falou isso para mim? Para que aquela pessoa apareceu justamente naquele momento? A gente precisa estar refletindo bem sobre isso. Continuando aqui, as leis divinas ou naturais são o cordão umbilical que liga tudo e todos com a fonte criadora. Por isso Jesus exortou a nossa ligação espiritual, dizendo: eu sou a videira e vós os ramos. Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5. Os espíritos superiores asseveram a Allan Kardec que o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride, é porque Deus quer assim. Questão 778 de O Livro dos Espíritos. As leis que nos regem contêm a onipresença, a onisciência e a onipotência divinas. São as mesmas para todos os membros do universo, mas ajustadas ao grau evolutivo de cada um deles. O homem deve progredir sem cessar, uma vez que a renovação espiritual não é produto de um ensinamento, mas está em germe em todos os seres. Querendo ou não, progrediremos, já que Deus quer assim. O progresso chega à humanidade gradativamente, com a mesma sutileza com que o dia faz desaparecer a noite. Ele desce quase que imperceptível sobre as criações e as criaturas como um orvalho fecundo e fundamental à nossa vida de espírito imortal. Nada vem do nada.
Os caminhos renovadores quase sempre aparecem em nossa jornada evolutiva como possíveis coincidências, ou mesmo como acontecimentos ilógicos e enigmáticos. Na realidade, são experiências imprescindíveis que atraímos e que se encaixam perfeitamente nas nossas necessidades de renovação interior. O despertar vem de um modo que nem imaginamos. Nesses momentos, perguntamos-nos: o que será que Deus quer de mim? A psicologia junguiana chama as coincidências que ocorrem em nossas vidas de fenômenos sincronísticos, mas, ajustando esses conceitos aos postulados da fé espírita, poderemos nomeá-los de intervenção divina ou desígnios de Deus. No entanto, seja qual for a denominação que utilizarmos, tenhamos a certeza de que tudo aquilo que nos acontece tem como objetivo profundo a renovação da alma e como propósito o bem comum. O progresso que atingimos hoje é compatível com o crescimento que tivemos ontem. Cada passo dado a caminho da maturidade é proporcional à etapa percorrida anteriormente. Avançamos pelos universos em conjunto harmônico com os outros seres humanos. A orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar. E cada um precisa dar sua cota de participação na sinfonia do mundo. Somos parte do universo e ele é parte de nós. Essa última frase, somos parte do universo, ele é parte de nós, nós podemos linkar com o Evangelho segundo João, capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Jesus representando aí um sol espiritual de vida, e nós os ramos que iremos fazer brilhar a luz do mundo, que é esse sol espiritual que é Cristo. E nós somos apenas ramos dessa videira, somos pequenos galhos dessa grande árvore e temos participação profunda. Isso me faz lembrar da palavra do Mahatma Gandhi: o amor de um homem destrói o ódio de milhões. E um exemplo lindo na vida dele que ele deu sobre isso. Quando estava a guerra, eu acho que era a Índia com o Paquistão, Gandhi começa a jejuar, mas de tudo, de alimento, de água, de tudo. Por 3 dias ele jejuou. E alguém falou assim, Mahatma, que quer dizer grande alma no idioma hindu: o senhor não pode morrer. Estão pedindo para o senhor parar de jejuar. E ele disse: eu paro desde que a guerra pare. Se continuarem a guerra, eu não paro o jejum. E como ele falou isso, e ninguém queria que a grande alma da Índia se fosse, dispararam a guerra. E aí Gandhi parou de jejuar. Vamos voltar a Jesus Cristo, no que nós temos nos escritos, nos evangelhos. O amor de um homem destrói o ódio de milhões. Em que momento nós podemos, na vida de Jesus, colocar que essa frase serve bem, no sentido de quando colocaram a mulher adúltera para ser apedrejada, quando a lei de Moisés fala, bem claro, está lá no Antigo Testamento: o homem e a mulher pegos em adultério serão apedrejados. Só que eles colocavam a responsabilidade unicamente na mulher. Quando um homem trai a mulher, é homem. Quando a mulher trai o homem, é safada, é vagabunda.
É a mesma estrutura que nós trazemos, milênios. Boa noite, Denise. E aí, quando levam a mulher adúltera e querem pegar Jesus pelo pé, os doutores da lei, que mestre foi pegando o adultério. Se ele fala apedreja, então ele estaria dizendo que a lei de Moisés tinha que ser cumprida. Se ele dissesse para não apedrejá-lo, ele estaria ali infringindo a lei de Moisés. Na sabedoria dele, o que ele faz? Exatamente, ele fala isso. Atira primeiro a pedra aquele que estiver sem pecado. E aí está lá anotado nos evangelhos, dos mais velhos aos mais novos. Os mais velhos começam a sair primeiro. Por quê? Porque os mais velhos, na ideia deles, por terem mais experiência, tinham mais pecados. Os mais novos não estão. Então o amor de um homem venceu uma multidão. E ele olha para a mulher adúltera com amor, depois que todos se foram, ela, prostrada, aos pés ali do mestre, ele diz: mulher, alguém te condenou? Ela olha em volta e diz: não, Senhor, ninguém me condenou. Isso é de emocionar mesmo. Vai e não peques mais, eu também não te condeno. Imagina a força do amor de Jesus falando isso para aquela mulher. Eu fico pensando assim, gente, isso é inimaginável para nós. Isso é inimaginável. Por que é inimaginável? Porque nós não amamos como Jesus amou ainda. Nós só podemos nos emocionar ao lembrar, do que está escrito, E aí ele faz isso. Em outros momentos também, que o amor de um homem destrói o ódio de milhões, é no momento em que Jesus está crucificado. E que antes dele, momentos antes dele dar seu último suspiro, ele fala, que representação. Os braços amarrados, pregados àquela cruz, e dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Falar isso ali tomba qualquer um. Estava ali julgando a ele, o condenando, dizendo que ele era um criminoso, ele tinha que ser morto, foi condenado à pena de morte. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, entendendo que esse é o momento espiritual desses espíritos. Eles não sabem realmente o que estão fazendo, eles não sabem a quem eles estão matando, quem eles condenaram. E aí, isso também, dá um choque. Em vários momentos Jesus mostra isso, não só com uma multidão, mas com uma pessoa só. Esses dias estava assistindo, passou o momento da Páscoa, assisti aquele filme A Paixão de Cristo, na direção do Mel Gibson. Claro, ali, muito forte aquelas imagens, mas no momento em que ele é traído por Judas, é aprisionado, Jesus faz algo depois que Pedro, para defender o mestre, desembainha a espada e corta a orelha do soldado mau. Jesus chega perto do soldado, coloca a mão na orelha dele, a orelha se reconstitui, e ele fala: Kefa, que é Pedro, que é pedra em aramaico, aquele que matar pela espada morrerá.
desembainha tua espada. O que quer dizer aquele que matar pela espada morrerá? Jesus já estava falando sobre a reencarnação. Ele já estava falando, você fará e você terá que reparar. Vai ter alguma forma de reparação. O soldado teria que reencarnar e reparar aquilo, o soldado Pedro teria que reparar aquilo tendo a sua orelha cortada em outra vida, não. A reparação poderia ser: olha, Pedro, você fez aquilo lá, vamos fazer o seguinte, você vai numa encarnação em algum século aí, você vai ser um médico cirurgião e você vai reparar aí muitos membros de muitas pessoas. Inclusive vão passar para você vários casos de pessoas com problemas nos ouvidos. Ou então, no século de hoje, não ser um médico cirurgião, mas ser um professor de Libras, auxiliar na inclusão das pessoas surdas. Há várias formas de reparação. Eu gosto de usar a palavra que Kardec usa em O Céu e o Inferno: reparação ou resgate, mas eu prefiro reparação. Pagar, eu não gosto não. Pagar, Kardec não usou pagar, né? E da palavra para a palavra ter um sentido melhor. Então a gente pode reparar as nossas atitudes de outras formas. Se eu fui não, porque a gente deve colocar, estou num processo de dependência emocional, num processo de dependência química, que eu estou me reestruturando, de repente eu vou reparar isso de outra forma, orientando a quem está passando essa dificuldade. Vou fazer minha reparação. Eu saí da dependência emocional, estou fazendo por mim, está olhando alguma pessoa que está dependente sempre de alguém, dá força àquela pessoa para ela sair daquele lugar. Está dependente financeiramente de alguém, dá força àquela pessoa para ela sair daquele lugar. Se eu posso, de repente, vou pagar um curso, eu vou fazer, por alguém que a pessoa quer, vamos fazer isso aí. Vamos dar o impulsionamento para que ela saia daquele lugar. Isso é muito importante. E a gente vê a pessoa fazendo o esforço e olha a nossa recompensa, mas se nem ajudar a pagar alguma coisa vai ver. A recompensa maior, gratificante para nós, somos nós vermos a pessoa saindo do lugar que estava, melhorando. Eu lembro na minha infância, tinha lá a dona Isaura que faxinava a casa e lavava a roupa da gente. Aí em 2022 ela foi visitar meus pais e falou assim: eu agradeço muito a vocês, porque vocês sempre foram exemplo de estudar, de mostrar que a educação que vocês deram ao Léo, a Priscila, a Natália, minha irmã mais nova, ela não conheceu nem ela nasceu. Ao Léo, a Priscila, minha irmã mais velha, e meus filhos, eu fui colocando todos eles para estudar. E hoje um está em São Paulo, é CEO de uma empresa de metalurgia. O outro está no exterior, gerenciando uma outra empresa. A menina está terminando a faculdade. Está todo mundo bem encaminhado. E mesmo, apesar de passarem na minha família, hoje eu reconheço isso, de passarem como uma família de negros, sendo empregados da nossa casa, de passarem pelo racismo. Não que meus pais fossem racistas de uma maneira, não gosto de preto, não sei o que, Quando eu namorei uma mulata, por exemplo, na época da adolescência, quando minha mãe viu, falou assim: mulatinha, mas é bonitinha. Eu falei: mãe, mas é complicado, mas
A mesma coisa você falar, um homem gay, uma mulher lésbica, é gay, é lésbica, mas é gente boa. Ué, é a orientação sexual que diz do caráter? Não é. É a cor da pele que diz do caráter? Claro que não. Que diz da beleza? Obviamente que não. E eu vejo assim que a gente brincava lá, o menino brincava com meus brinquedos, eu brincava com ele, mas nunca aconteceu uma coisa: de se sentar à mesa e comerem junto com a gente. E se fosse dormir no mesmo quarto nosso. Era uma estrutura que separava. Olha, mas eram os empregados da casa. Eram, sim. Mas se a gente realmente tivesse a consciência, ia falar assim: não, mas almoça com a gente. Almoça mesmo, na mesma mesa, no mesmo lugar. E não numa mesa separada, num cômodo feito exclusivamente para eles, como se dissesse assim: vocês lá e nós cá. São experiências que a gente vive, que vai aprendendo, né, no decorrer da vida, a enxergar. Isso. Era década de 80, 90, né? Coisa bem lá atrás, onde você tinha a visão, né, o letramento racial que se tem hoje. Eu não tinha o letramento racial que eu tenho hoje, o letramento político que eu tenho hoje. Mas Leão, você era uma criança. Aí isso dependia da estrutura, de como meus pais me educaram muito bem, né? Mas quanto a isso, eles não têm até hoje. São pais excelentes, mas quanto a isso, eu não estou falando de deficiência deles, estou falando de falta mesmo de cultura nesse sentido, né? E hoje, né, eu, com esse letramento racial, eu fiz uma mudança em mim, né? Eu até mexia com Bi. Certidão de nascimento dela, vinha que ela era parda. Eu falei, E a minha certidão de nascimento estava lá branco. E aí eu falei: Bi, essa questão de ser de São João da Barra, as questões, né, mais atrasadas e tal, também, né? Não, meu pai era do Socorro e foi ele que me registrou. Ele te registrou? Aí colocou, né? Olhou para a cor dele e colocou isso aí. Então, é o atraso da situação, ao invés de ver a criança. Né? E aí colocou aí, olhou e viu assim. Agora, meus pais, né? Meu pai tem um tom um pouco mais claro que eu, e colocar lá com branco. Né? Eu entendo assim, que eu olhar lá, eu vejo que é uma questão, acho que de status também, né? Porque meu pai foi, aí também tem a história de que foi registrar, aí foi meu tio Carlinhos que registrou, que era, né, o escrivão. Meu pai na época tinha umas condições boas, meu tio também, ia colocar lá que a negro era pardo, não ia colocar branco. Então por esse olhar, né, um olhar racial. E hoje eu coloco, né? Sou pardo, e o ser pardo é ser preto, né? Que é só uma forma de embranquecimento do negro na sociedade. É importante a gente falar sobre isso aí, porque é a mudança também que a gente começa a ter sobre determinados olhares conosco mesmo. E aí, é claro, né, eu tenho a consciência de que, né, mesmo me considerando assim, eu sofro menos racismo do que pessoas que têm a pele mais retinta que a minha, que não têm o cabelo liso como o meu, que não têm a cultura que eu tenho. Isso tudo aí implica. Uma coisa que eu Diga. lá. Sim. Eu estava na tirada, ele viu, tem essa menina aí. O meu sobrinho, conversa com essa sobrinho. Eu acho que
Pois é. A filha da minha irmã, é minha sobrinha. É negra. Que feliz. Aí você branco, olhos claros, cabelos claros, e achou que seria impossível você ter uma sobrinha preta. Entendi. Pois é. Infelizmente existe isso, né? Nós temos que trabalhar muito sobre isso aí ainda, né? Então a renovação vai sendo feita à medida que a gente ganha consciência, letramento racial, letramento político, e essa consciência que a gente vai tendo vai dando a gente o quê? A possibilidade de fazer o que o Espiritismo, como obra de educação que propõe: mudança na sociedade, uma mudança que vai começar por nós, com lutas, com reconhecimentos sobre nós, sobre quem nós somos, sobre as dificuldades que passamos, mas também lutarmos quando vermos injustiças sendo realizadas. Protegermos quem deve ser protegido, seja ser humano, seja animal, seja uma planta. Isso traz sensibilidade, isso traz mudanças significativas, porque se faz uma coisa para alguém, que daqui a pouco vai se fazendo para mais outra pessoa, para mais outra, e aquilo, como disse Madre Teresa de Calcutá, você faz para uma pessoa, depois você faz para um bairro, depois você faz para uma cidade, um município, depois você faz para um estado, daqui a pouco você está fazendo para uma nação, daqui a pouco você está fazendo para o mundo. Isso é devagar. Isso é devagar, nós vamos fazendo. Então que nós possamos, encerrar essas reflexões de hoje e levarmos essas reflexões conosco, não ficarmos o que o Dr. Paulo Marcelo falou cedo, que eu estou colocando aqui, que também, muitas vezes até reouço para poder ouvir, o que eu falei, o que eu tenho que interiorizar em mim, dessa fala que eu tive. Vamos sair daqui pensando nas reflexões colocadas e repetindo, pensando sobre o que nós pensamos sobre as reflexões aqui colocadas. Vamos orar. Deus, Senhor nosso, Pai de amor, de bondade infinitas, nós te agradecemos por mais um momento de reflexão, por mais um momento em que aqui estamos realizando, Senhor, o pensar sobre as nossas transformações, sobre as nossas renovações. Ajuda-nos a olharmos para dentro, a fim de que venhamos a reconhecer, a identificar as luzes e as sombras que carregamos. E que a luz, Senhor, vá se fazendo nos locais em que ela está, nos lugares em que ela está ausente, para que as sombras se dissipem e nós venhamos a brilhar a nossa luz. Como tu nos disseste, brilhe vossa luz. Que possamos buscar para achar, pedir para que nos seja dado, bater para que nos seja aberto. Abençoe mais uma vez a todos nós, a todos os médiuns que irão trabalhar nos passos de tratamento. Que as mãos dos médiuns sejam guiadas para as problemáticas específicas, sejam nos corpos físicos, sejam nos corpos espirituais. E mais uma vez te pedimos, Senhor, abençoe aos familiares aqui representados, encarnados e desencarnados. Assim, Senhor.